Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 509. Nós ainda estamos falando dos espíritos protetores, né? Nosso anjo da guarda. Então vamos lá. Questão 509. Mesmo no estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores? Em tal caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Então, a cadeia evolutiva vai mostrando assim. Então, um espírito que está como selvagem, foi citado aqui, ele não precisa de um espírito tão elevado para ajudá-lo. Ele precisa de um espírito que saiba mais do que ele. Então, os espíritos protetores, eles estão acima de nós, mas pode ocorrer de não ter uma distância muito significativa. Então, digamos que nós, desencarnados, estejamos afeiçoados a um espírito que ainda está num estado primitivo, então nós vamos nos ligar a ele e tentar ajudá-lo, vai intuí-lo a partir do conhecimento que nós temos. Mas normalmente a distância entre o protegido e o protetor, ela é grande, existe uma distância grande. Mas como ele colocou, você não vai colocar um professor de filosofia para alfabetizar uma criança, né? Então, é de acordo com a necessidade de cada um que vai surgindo o espírito protetor. 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isto é mais difícil, mas ele roga, no momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo onde a existência é material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro. Então, a pergunta direta, né? Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Não. A resposta é não. Ah, por que não? Principalmente por causa do véu do esquecimento. Nós não podemos esquecer que o processo reencarnatório consiste em esquecer de quem nós somos, para que possamos viver uma nova história sem a influência direta das nossas memórias. Nós vamos ter a influência das experiências vividas, da nossa personalidade, mas não da memória. Então, hoje eu, como pai, estou desencarnado, estou cuidando do meu filho. Mas chegou o meu momento de reencarnar. Minha consciência exige e eu preciso retornar à vida material. Então eu vou retornar à vida material e assim que eu renascer eu esqueço de quem eu fui, esqueço do meu filho temporariamente. Nós podemos até nos reencontrar aqui como dois encarnados, mas já não mais como pai e filho, mas conhecidos como amigos, como alguém que passa pelo nosso caminho. Mas durante a encarnação não há memória. Então, dificilmente um espírito encarnado vai ser protetor de um outro espírito, porque ele está vivenciando as suas provas, as suas expiações. À medida que o espírito vai evoluindo, a necessidade de reencarnar é menor. Por isso essa distância que foi dita na questão anterior.
a distância entre o espírito encarnado e o seu protetor é muito grande, porque muitas vezes aquele que hoje é o nosso espírito protetor já está num grau evolutivo tal que a encarnação dele é mais sutil, ele não tem tanta necessidade de reencarnar. Então é assim que funciona, e o pai vai velar pelo filho enquanto se lembrar dele. No momento em que ele reencarna, ele esquece do passado. Vai sentir afinidade por aquela pessoa, às vezes uma criança encontra um velhinho e olha para ele como se fosse alguém muito próximo, né? Isso pode acontecer por quê? Porque aquele velhinho pode ter sido o filho de uma encarnação anterior. E durante todo esse processo, né, quando o pai reencarna, o filho já está com uma idade um pouco maior, vamos dizer, 30, 40 anos, e aí, até a reencarnação, o pai já está com uma idade mais avançada, ou melhor, o filho já está com uma idade mais avançada, e o pai ainda é uma criança, um adolescente, que às vezes eles se reencontram na vida material, mas não vão se lembrar que foram pai e filho. 511. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião para isso. Quando, porém, um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então haverá luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Então, não tem um espírito que seja nosso inimigo e que está ligado conosco por todo o período da encarnação e depois disso. O que existe são adversários que nós conquistamos pelas nossas atitudes e que vida após vida continuam nos odiando ou tendo um sentimento negativo em relação a nós. Isso também acontece conosco, né? Nós sentimos algo ruim em relação a outras pessoas, estando elas encarnadas ou não. Então, essas relações de afinidade pela contrariedade também ocorrem. Por quê? Para que haja reconciliação. Então, não é a mesma situação do espírito protetor, que vai nos acompanhar desde o início da encarnação e até depois dela, né? Surgindo para nós e nos mostrando onde erramos, nos orientando como será a nossa próxima encarnação. Um espírito que é contrário a nós, que tem ideias divergentes, que não conseguiu nos perdoar pelos nossos erros do passado, então ele não vai estar ligado a nós por todo esse tempo. Naturalmente ou normalmente acontece que o espírito obsessor ele não tem acesso ao espírito obsidiado, a não ser quando esse encontro é favorável a ambos. Como assim, Dalton? Como é que pode um espírito obsessor ter um momento favorável ao obsidiado e os dois crescerem com isso? É bem assim. Um espírito que cometeu um erro no passado traz consigo a culpa. E ele vai, vivendo novas experiências, talvez encontrar o remorso, depois o arrependimento e mais tarde o desejo de reparar. Quando ele está preparado para reparar e o outro espírito não conseguiu perdoar, quer dizer, ele se mantém odiento, se mantém com desejo de vingança, ele vai ter a oportunidade de se aproximar, para ver que aquele que um dia foi o seu ofensor não é mais a mesma pessoa, já se transformou e tem a chance de encontrar o caminho do perdão que vai libertá-lo. Então são essas relações, espíritos inferiores que vão se aproximar de nós, que desejam o nosso mal por vingança, por erros que nós cometemos no passado e que vão ter a oportunidade de, convivendo conosco, aprender que nós, como todos, mudamos. Né? A evolução é constante. Então, às vezes o arrependimento, o remorso, até o sofrimento leva à transformação moral. E essa transformação moral favorece a reconciliação. Então, o obsessor que odeia muito, ele se aproxima e fala assim, ele está disfarçado nesse corpo,
ele se faz de bonzinho. Mas a convivência vai mostrar que houve realmente a mudança. E isso favorece ao encontro do perdão. O único meio para resolver uma situação de ódio entre duas pessoas é o perdão. E como é que nós vamos atingir isso? Convivendo, percebendo que o outro mudou e que nós também podemos mudar de opinião, de atitude, mas principalmente compreendendo que ao perdoar alguém, nós nos libertamos. E o perdão que oferecemos a esse alguém não muda a vida dele, só vai mudar a nossa. Então, esse caminho do perdão, a convivência entre espíritos inferiores, também favorece as reconciliações. Mas no momento em que nós estamos sob a influência de algum espírito que deseja o nosso mal, ao mesmo tempo nós estamos sob a influência do nosso espírito protetor. Qual dos dois vai vencer? Aquele que nós alimentarmos, né? Já falamos sobre isso. Somos dois lobos, né? Um bom e um mau. Qual lobo que vai prevalecer? Aquele que a gente alimentar. Então, se o nosso comportamento for voltado para o amor, para a prece, para o equilíbrio, nós vamos estar em sintonia com o nosso espírito protetor. Se nós nos revoltamos com as situações, se ainda vivemos as paixões, o ódio, o orgulho, então nós vamos estar em sintonia com os espíritos inferiores que nos rodeiam. E aí eles vão ter acesso à nossa mente e vão acabar por nos influenciar. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que o assistem no mal. Então, podemos ter mais de um espírito protetor à medida em que temos simpatia. E também podemos ter mais espíritos inferiores que nos assistem no mal, quer dizer, pela nossa tendência, nós atraímos espíritos inferiores que vão se comprazer com as nossas atitudes equivocadas. Então, eles também vão estar próximos, e não será um único, mas todos aqueles que se afinizarem com a nossa forma de pensar. 513. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Tenho bons pensamentos, boas atitudes, tenho desejo sincero de servir, de praticar a caridade, eu vou estar em sintonia com espíritos bons. Entre eles, aquele que vela por mim, que é o meu espírito protetor. Se eu continuo vivenciando as paixões da terra, sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta, eu vou sofrer por causa dessas paixões e vou estar em afinidade com espíritos inferiores, né? Que vão se comprazer com os tropeços que eu possa ter durante a minha existência. 513A. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Sim, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, seja qual for o seu caráter. Então é aquilo, me diga o que pensas, eu te direi com quem andas. Qual espírito vai estar mais próximo de mim? Aquele que tem mais afinidade com os meus pensamentos. Então, se eu sou uma pessoa boa, bons espíritos. Se eu sou uma pessoa ainda sob a opressão das paixões, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, então eu vou estar em sintonia com espíritos inferiores. 514. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. O espírito familiar se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis,
dentro dos limites do poder de que dispõe, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, espírito protetor, espírito elevado que deseja a nossa evolução. Espírito familiar, espíritos que tiveram uma convivência, laços consanguíneos, que são próximos, têm um sentimento de amor, mas estão ali basicamente no mesmo grau evolutivo. Então, eles desejam ajudar, mas nem sempre têm essa capacidade. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Então, é assim. Estamos mergulhados num ambiente invisível onde existem e convivem conosco inúmeros espíritos. Alguns são simpáticos, estão ligados conosco pelo grau da afetividade. Outros são espíritos inferiores que se comprazem com os vícios, que se comprazem com o mal. Então, diz assim, um obsessor obriga a pessoa a beber. Não, a pessoa bebe, por isso tem um obsessor que gosta de beber. Um obsessor obriga a pessoa a usar drogas. Não, a pessoa usa drogas, por isso convive com espíritos que se comprazem com essa situação e vai intuí-los para que continue usando. Então, é afinidade, isso representa afinidade. Nós temos um espírito que é superior a nós, que vai velar por nós como uma missão. O objetivo dele é nos ajudar a evoluir. Temos espíritos familiares, que são aqueles que estão ligados pelos laços de família, de amor, que têm o objetivo de evoluir gradativamente conosco. Eles vão nos intuir, nos auxiliar, mas estão basicamente no mesmo grau evolutivo. E os espíritos inferiores são aqueles que se comprazem no mal, muitas vezes foram ofendidos por nós no passado e acabam por estar conosco com o objetivo de se alimentar do nosso sofrimento. Um espírito sofredor, um espírito obsessor não é um espírito mau, não é um demônio. Ele é uma pessoa que acredita que só vai ser feliz quando o outro sofrer aquilo que ele sofreu. É o princípio da vingança. E normalmente vai perceber o equívoco dessa intenção quando convive conosco e percebe que a caridade, o amor, a prece nos faz pessoas mais felizes e não a vingança. Bom, já me excedi no tempo mais uma vez. Vamos à nossa prece? Perdão. Na semana que vem, continuamos nosso estudo a partir da questão 515. Amigo Jesus, Mestre incomparável, buscamos nos vossos ensinamentos o equilíbrio e a paz. Que possamos ter a força de vontade de colocar em prática o vosso Evangelho e nos libertarmos do mal. Desse mal que habita em nós pela nossa própria ignorância. Que, elevados em nossos pensamentos e desejos, possamos, Senhor, nos aproximar da vossa doutrina e caminhar segundo a vossa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.